Aspectos e elementos. O tema dos aspectos será tratado em pormenor no capítulo 6, mas podemos mencionar aqui brevemente alguns pontos importantes. Na interpretação kármica do horóscopo de nascimento, todos os aspectos de quadratura, 90 graus, e oposição, 180 graus, mostram a necessidade de nos harmonizarmos com a nossa própria complexidade, desenvolvendo de algum modo a consciência necessária para abranger com nitidez diferentes perspectivas da vida. As forças indicadas no aspecto de quadratura possuem objetivos contrários e interferem na expressão uma da outra. Essas forças têm, por isso, de se harmonizar dentro do indivíduo, processo que geralmente leva anos. À medida que a pessoa desenvolve lentamente novos modelos de comportamento e maior compreensão, as forças envolvidas no aspecto de oposição revelam impulsos opostos e, no entanto, complementares para a expressão do que o indivíduo sente mais imediatamente ao relacionar-se com os outros. Nestes aspectos, está, por isso, também indicada uma necessidade de harmonizar tais polaridades. Mas a oposição realça especificamente a necessidade de desenvolver maior consciência, não só do próprio ego, como também dos desejos, expectativas e pontos de vista das outras pessoas. A harmonização que referimos só pode verificar-se através do desenvolvimento de uma maior consciência das forças e dos ímpetos envolvidos. O eminente psicólogo Carl Gustav Jung, nos seus estudos sobre alquimia, cita muitas vezes a antiga máxima alquimista, tertium non datur, que significa que o terceiro fator, o único que pode resolver o problema dos opostos e dos conflitos pessoais, não é dado. Jung explica que um conflito nunca é resolvido ao mesmo nível a que surge, só o podendo ser a um nível mais elevado, com base num nível de consciência psicológica e numa perspectiva mais alta. Por isso, os aspectos de quadratura e oposição mostram as áreas de maior tensão dentro de nós, mas também fato que devemos saudar vivamente as áreas de maior desenvolvimento potencial. Outro fator relacionado com os aspectos pressionantes, aos quais tenho vindo a dar grande atenção, é o elemento ou elementos onde se encontram os planetas mais altamente pressionados. Como os aspectos pressionantes podem considerar-se indicadores de áreas nas quais devemos aprender e apurar a nossa natureza, a fazer ajustamentos e a elaborar novas perspectivas, segue-se que qualquer planeta, especialmente qualquer planeta pessoal, envolvido
nesses aspectos deve ser considerado não só em função de sua própria natureza e do seu princípio fundamental, mas também do elemento do signo em que está colocado. Visto que, conforme mostrei em pormenor em astrologia, psicologia e os 4 elementos, os 4 elementos revelam os verdadeiros níveis de energia e dimensões de vida que o indivíduo pode imediatamente experimentar. O elemento de qualquer signo que contenha um ou mais desses planetas altamente carregados, fortemente pressionados, é inevitavelmente uma dimensão de vida onde existe a necessidade de ajustamento e apuramento. O elemento em que encontramos tais planetas mostra que tipo de ligações e desejos é mais forte para nós. Um dos principais objetivos da vida presente e quais as áreas da vida que continuam a causar-nos problemas e necessitam, assim, de transformação. Se uma pessoa tem uma conjunção quase perfeita ou stellium num determinado signo, e se todos os componentes desta configuração formam um aspecto pressionante com o outro ou outros planetas, então o elemento desse signo significa invariavelmente a dimensão de vida em que a pessoa tende a agir. Quer para exprimir essa energia mais harmoniosa e positivamente, quer apenas para dominar a intensidade e a rudeza das dependências nessa área. Alguns exemplos podem ajudar a esclarecer esse último ponto. Se o planeta ou planetas pressionados está num signo de água, a necessidade de aperfeiçoar as emoções e o modo de expressão emocional. Uma pessoa com tal colocação planetária pode, nessa vida, exprimir as suas emoções de um modo demasiado rude ou compulsivo. Será provavelmente exigido um certo tipo de disciplina emocional, o que não tem a ver com repressão, para proporcionar a pressão interior necessária a uma transmutação apurada dessa energia. As reações instintivas da pessoa podem ser demasiado reprimidas ou demasiado e incontrolavelmente dominadoras. Por isso, ela deve aprender a orientar construtivamente o seu poder emocional e a proteger-se de influências negativas externas, sem, no entanto, se fechar a toda seiva de vida. A pessoa pode ser também muito dependente da satisfação emocional, pondo-se acima de tudo. Se o planeta ou a configuração pressionados estão num signo de fogo, pode ser necessário controlar a impulsividade e o comportamento egocêntrico e desenvolver o amor, a sensibilidade e a paciência. Um uso disciplinado e apurado da abundante energia ígnea é de longe mais eficaz e criativo que simples gestos frustrados de desafio ou de autoenaltecimento. A pessoa deve aprender a viver no presente e a desenvolver a humildade, o que se consegue pela submissão a uma vontade mais alta ou ao poder divino. Outras lições que podem ser indicadas por uma pressão nos signos de fogo são como ser receptivo,
como admitir as fraquezas e as necessidades profundas próprias e como pedir ajuda quando se sofre. As pessoas ígneas são muitas vezes demasiado orgulhosas para reconhecer que também têm necessidades. E esta tendência, ao lado de um excessivo pendor para a ação impensada, como único processo de enfrentamento da existência, impede-as frequentemente de desenvolver uma consciência imediata da sua vida mais profunda. Se o planeta ou configuração pressionados estão num signo do ar, o indivíduo pode ter que disciplinar os processos do pensamento. Não só o modo como pensa, mas também o modo pela qual os pensamentos são expressos aos outros. Fantasias, fugas intelectuais, projeções desnecessárias no futuro, esquemas irrealistas e o hábito da racionalização podem ter já desempenhado o seu papel e, por isso, a pessoa talvez enfrente a necessidade de reestruturar toda esta área da vida e de aprender que o intelecto é um bom servo quando devidamente disciplinado, mas o amo muito mal. Pode haver demasiado pendor para o conhecimento intelectual, ideias inteligentes, provas científicas e conceitos metódicos. Este indivíduo deve ter a noção exata de que uma pessoa instruída que não age de acordo com os seus conhecimentos e não os materializa através da experiência imediata, não vale mais do que um burro carregado de livros. O chamado conhecimento pode não passar de um simples fardo. E o intelecto da pessoa pode transformar-se num monstro devorador, cuja fome de mais e mais conhecimento não conheça limites. Se o planeta ou planetas pressionado estiver num signo da Terra, pode haver demasiado pendor para os sentidos físicos, valores temporais, conforto físico, reputação, haveres e sabedoria terrena. A pessoa terá indubitavelmente que decidir sobre o que é real e permanentemente lhe proporciona a profunda segurança porque anseia. A consciência das necessidades imediatas de sobrevivência, dinheiro, comida, abrigo, podem importar-se de tal modo e impor-se a atividades mais profundas ou inspiradoras que a pessoa tenta compensar a falta de alegria e de entusiasmo na vida, trabalhando duramente na interminável tarefa de construir a segurança, uma segurança que, desnecessário será dizê-lo, pode ser destruído a todo momento. Uma pessoa com essa ênfase de terra pode apaixonar-se pela vida e pelo pensamento de uma maneira tão prática que nunca conceberá lugar no seu estilo de vida a qualquer pensamento ou atividade mais transcendente ou inspirados. Como diz um mestre espiritual, o karma é ligação. O horóscopo de nascimento, portanto, e principalmente os seus componentes altamente acentuados, mostram as nossas sintonias e, por conseguinte, as nossas ligações. Logo, o nosso karma. A observação
do horóscopo e da vida de uma pessoa por essa ótica dá a tudo uma nova perspectiva. As distinções arbitrárias, subjetivas e falsas entre os aspectos positivos e negativos do horóscopo de nascimento começam a dissipar-se. Já não há horóscopos, apenas aspectos ou seres humanos bons ou maus. Fazemos todos parte do vasto drama cósmico e neste plano material todos estamos presos nas nossas próprias redes kármicas. Uma vez entendido isso, a pergunta é: que deve uma pessoa fazer para se libertar desses envolvimentos kármicos, desses padrões limitados do ser? O consenso que pude retirar das lições de muitos mestres espirituais é que pouco se pode esperar do desejo, do querer ou da esperança quando se procura a libertação ou o esclarecimento. Só nos podemos libertar de velhos hábitos se nos ligarmos a qualquer coisa de melhor. Por exemplo, se um mendigo só possuir 5 tostões e de repente os deixar cair, apanhá-los a aflito para defender o pouco que tem. Todavia, se no mesmo momento em que o mendigo deixa cair a sua moeda, vir uma nota de 20 escudos na rua, ignorará de imediato os seus 5 tostões e irá apanhar a nota. Assim, podemos ver que não basta cansarmos-nos do nosso velho ego, dos nossos velhos processos de viver, dos nossos velhos conflitos. Como os hábitos do passado exercem uma pressão forte e constante sobre nós, e, visto que nos sentimos inseguros se nos afastarmos demasiado desses hábitos, devemos encontrar algo de muito poderoso a que nos ligarmos, se nos quisermos libertar das tendências kármicas. A única coisa suficientemente poderosa e de potencialidades ilimitadas capaz de operar esta libertação é uma força espiritual de qualquer tipo. Deixo ao leitor o trabalho de descobrir o método de se harmonizar com este poder mais alto, apropriado para o seu estágio de desenvolvimento. Mas, seja qual for o caminho escolhido, o axioma bíblico proporciona-nos uma fé muito nutritiva. Procura e encontrarás. Bate e as portas abrir-se-ão.